Muito boa tarde, senhores, tudo bem? Rolou a prova da Estadual do Rio de Janeiro hoje de manhã e eu tô aqui para resolver, as questões de química. Foram 4 questõezinhas. Eu achei a prova bem tranquila, tá? Não tinha muito o que se falar sobre. Questões aqui de concentração, questãozinha de estequiometria padrão, tá? Bem tranquila mesmo a prova. Então eu espero que vocês tenham se saído bem. Beleza? Qualquer coisa deixa aí no comentário. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no meu canal, porque eu tô fazendo de tudo para fornecer aí vídeos para vocês todas as semanas de resolução de exercício, resolução de provas. Então, para mim, o seu like e a sua inscrição ela é muito importante, beleza? Então, vamos começar? Então vamos lá, galera. Primeira questãozinha, questão bem tranquila, tá? De concentração. O composto denominado ciclamato de sódio, adoçante artificial utilizado em refrigerantes, apresenta a fórmula molecular, ele te deu aí a fórmula bonitinha, e a massa molar de 201 gramas por mol. Beleza. Uma das consequências do uso desse composto é o aumento na concentração de sódio nas bebidas. Considere que determinado refrigerante contenha ciclamato de sódio numa concentração de 80,4 mg por litro, ok, e que haja completa dissociação desse sal. Nessa bebida, a concentração de íon sódio em mol por litro é... Vamos lá, galera, questão bem tranquila, tá? Ele quer que você calcule a concentração molar em mol por litro. Para você calcular essa concentração, você vai pegar a concentração comum em gramas por litro e vai dividir pela massa molar da sua substância. Ele te deu a concentração da substância, não deu? Ele deu como 80,4 miligramas por litro. Transforma em gramas por litro, tá? É só você dividir por 1000. Então vamos ter aqui um valor, ó. Vamos lá. Um valor de 0,0804 gramas por litro. Muito bem. A sua massa molar aqui na questão é de 201 gramas por mol. Beleza. Se eu fizer esse cálculo bonitinho, vamos chegar numa concentração de 4 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Então essa é a concentração da sua substância, que é o ciclamato de sódio. Mas ele quer saber só do sódio, correto? Isso é um peguinha, tá? Por quê? Quando essa substância sofrer dissociação, ele vai liberar 1 mol de sódio. Então a concentração da sua substância é a mesma concentração de sódio na sua solução. Então a resposta certa seria a letra A. Tranquilidade? Outra questãozinha, senhores, agora uma questão de estequiometria com reagente limitante. Geralmente vocês têm uma dificuldade nisso daqui, né? Vamos lá. Recentemente, os jornais noticiaram o caso de intoxicação por gás cloro durante aula de natação em uma academia. Esse acidente, que provocou uma morte, foi causado pela mistura indevida de hipoclorito de sódio, um agente desinfectante, e de ácido clorídrico, um redutor de pH. Essas substâncias reagiram conforme a seguinte equação química, e está a equação aqui já balanceada, isso ajuda bastante, né? Para demonstrar essa reação, foram misturados 447 gramas de hipoclorito de sódio com 365 gramas de ácido clorídrico, tendo ocorrido o consumo completo do seu reagente limitante. Muito bem. Nessa demonstração, o volume de gás cloro formado em litros, medido sobre condições normais de temperatura e pressão, é igual a... Gente, uma questãozinha de estequiometria bem padrão e bem simples, só que aqui ele deu a massa de 2 substâncias que você tem no reagente. Então, primeiro eu vou ter que descobrir quem é o limitante, quem é o excesso, tudo bem? Vamos fazer aqui rapidão? Os meus reagentes são hipoclorito de sódio, NaClO, e ácido clorídrico, tudo bem? Você teria que fazer a massa molar de cada um deles utilizando lá a tabela periódica. A massa molar do hipoclorito de sódio é de 74,5 gramas por mol. Muito bem. E a massa molar do ácido clorídrico é de 36,5 gramas por mol. Para que eu estou fazendo isso? Para eu descobrir, galera, qual é a quantidade de matéria de cada uma das substâncias, ok? Então, ó, vamos descobrir a quantidade de matéria do nosso hipoclorito de sódio, beleza? Primeiramente, qual é a massa dessa substância que ele te forneceu? Ele forneceu 447 gramas dessa substância. A massa molar dela é de 74,5 gramas por mol. Então, no final, ele colocou
6 mols dessa substância para reagir. Tranquilidade? Vamos agora para o nosso ácido clorídrico. Então, quantidade de matéria do ácido clorídrico. Mesmo esquema, senhores. Temos aqui 365 gramas do nosso ácido clorídrico. Sua massa molar, 36,5 gramas por mol. Então, ele colocou 10 mols de ácido clorídrico. Aí você vai lá na reação e você vai perceber na sua reação que a proporção que nós temos entre as substâncias é de 1 para 2. O que significa? Se você tem 1 mol de hipoclorito de sódio, você precisa do dobro de ácido clorídrico. Só que você colocou quanto de hipoclorito de sódio? 6. O dobro de 6 seria quanto? O dobro de 6 seria 12 mols. Perceba que você precisa de uma quantidade maior de ácido clorídrico do que ele forneceu. Então, significa que o nosso ácido clorídrico é o reagente limitante. Como ele é o reagente limitante, nós vamos utilizá-lo para fazer o final da questão. Tranquilo? Então lembra, galera, o excesso eu tenho mais do que eu preciso, o limitante eu tenho uma quantidade menor do que eu preciso. Por isso que ele é chamado de limitante. Muito bem. Agora vamos fazer a questãozinha. Senhores, aqui uma regrinha de 3 básica. 2 mols de HCl, muito bem, está aqui na reação, produz 1 mol de Cl2. Beleza. Então, gente, eu coloquei quanto de HCl? Eu coloquei 10 mols de HCl, de ácido clorídrico. Então, eu vou produzir X de Cl2. Se eu fizer o meu cálculo, o X vai dar 5 mols de gás cloro. Só que ele não quer saber a quantidade de matéria, ele quer saber o volume, correto? Vamos transformar isso daqui para volume molar. Muito bem. Gente, 1 mol da sua substância Cl2 é o equivalente a 22,4 litros. Essa informação ele deu, gente, lá na tabela periódica, está abaixo da sua tabela periódica, beleza? Então, 5 mols será o equivalente a Y. Se eu resolver isso daqui bonitinho, vamos chegar num valor de 112 litros da sua substância. Então, a resposta certa seria a letra B. Tranquilo? Continuando, senhores, agora temos uma questão de orgânica, uma questãozinha bem tranquila, né? Bem fácil mesmo. No metabolismo vegetal da orquídea, a vanilina é sintetizada a partir do ácido ferúlico, conforme a reação representada a seguir. Eu dei aqui a reação, bonito, beleza, beleza. E ele fala, nessa reação, o subproduto formado corresponde a um ácido carboxílico de cadeia carbônica saturada. O que significa cadeia carbônica saturada? É aquela cadeia carbônica que só tem ligações simples, beleza? O número de átomos de carbono presente nesse ácido é igual aos átomos de carbono removidos do ácido ferúlico. Muito bem. Então, gente, ó, é basicamente o seguinte. Você teve aqui a quebra dessa ligação, você teve a cisão dessa ligação totalmente e você separou ali em 2 substâncias, correto? Aqui, ó, nesse carbono, você entrou uma carbonila, que é essa carbonila aqui. Tudo bem? Ele formou, no caso, um aldeído. E esse outro carbonozinho aqui, senhores, ficou como radical orgânico do nosso ácido, o quê? Carboxílico. Ele quer saber qual foi o ácido formado. Então, percebam o seguinte, eu tenho aqui um carbono na carbonila e mais um carbono ligado diretamente a ela, tudo bem? Então, eu tenho no total quantos carbonos? Eu tenho, ó, 2 carbonos. Muito bem. Essa é a substância que foi formada aí no final do seu processo. Professor, que ácido é esse? Esse é o ácido etanóico. Et, porque tem 2 carbonos. Então, letra certa é a letra A. Tranquilo? Bem facinho essa, né? Gostei. Última questãozinha, questão de tabela periódica. Bem suave, galera. Mamata essa daqui. Alguns elementos químicos foram nomeados em função de suas cores ou das cores dos minerais onde são encontrados, como é o caso dos elementos apresentados abaixo. Ele colocou cloro como verde, iodo violeta, ródio rosa e zircônio dourado. Muito bem. Dentre esses elementos, o que possui maior raio atômico no estado fundamental tem nome correspondente à seguinte cor.
Galerinha, você ia pegar a sua tabela periódica, eu coloquei aqui, tá? E essa tabela tá no final da prova. Você tinha que lembrar o seguinte: o raio, ele cresce de cima para baixo na sua tabela, muito bem, e da direita para esquerda. Então, quanto mais à esquerda e mais embaixo, maior o raio do seu elemento. Vamos achar quais são os elementos que ele nos deu. Cloro, tá aqui o cloro, ó, nessa posição, tá? Deixa eu colocar aqui, que agora ficou uma estrela, ficou estranho, né? Então tá aqui o nosso cloro, muito bem. Iodo, tá aqui, ó, abaixo do cloro. O ródio, né, RH. Vamos procurar o ródio aqui. Ródio, cadê você, meu querido? Tá aqui, ó. RH, beleza. E, senhores, por último, nós temos o zircônio, que tem símbolo ZR. Vamos procurar aqui o zircônio, ó. Tá aqui, zircônio. Muito bem. Perceba que, entre esses elementos, o que está mais embaixo, à esquerda da tabela periódica, é o nosso zircônio, correto? E o zircônio, gente, ele é o elemento de cor dourado. Então, a resposta certa seria a letra D. Tranquilidade?